Você sabe qual é o seu estilo parental? Existem momentos especialmente desafiadores na criação dos filhos e muitos pais gostariam de ter um manual para saber o que fazer diante de um conflito, de uma briga, de um desentendimento ou até de um silêncio do filho, ainda mais de um filho adolescente. Apesar de não existir esse manual, existem muitas metodologias, ferramentas, técnicas comprovadas cientificamente para ajudar vocês. E hoje eu vim passar uma dessas técnicas que tem a função de ser ponte entre vocês e os filhos, que são os 4 estilos parentais. Eu quero que você tente observar qual é o seu estilo parental predominante, porque embora os pais possam oscilar entre os vários estilos, sempre existe um que se destaca mais e que normalmente é uma réplica dos cuidadores, quando não é consciente. Quando os pais detestam a forma como eles mesmos foram criados, normalmente eles tendem a ir para o outro extremo e fazer o oposto dos seus cuidadores. Isso também pode não ser muito saudável. Antes de eu te apresentar esses estilos, não estou fazendo mais suspense, mas eu quero dizer que eles não foram inventados por mim. Isso foi conceituado há décadas atrás pela pesquisadora Diana Baumrind e considera 2 quesitos principais: o do afeto ou amabilidade e o da firmeza ou da imposição de limites. O primeiro estilo é o mais clássico, o autoritarismo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe assim? Esses pais, eles impõem limites com muita firmeza e na comunicação eles têm um baixo grau de amabilidade. Não é que eles não tenham afeto, amor pelos filhos, é que eles não costumam demonstrar isso, eles não comunicam. São pais rígidos que impõem muitas regras sem explicar o porquê dessas regras. Os filhos simplesmente têm que obedecer. Como consequências, esses filhos ou eles se rebelam, especialmente na fase da adolescência, ou eles ficam muito inseguros, sem saber por que eles têm que obedecer às regras. Eles simplesmente têm que obedecer. Parece que eles devem tudo ao mundo. Normalmente eles desenvolvem um perfeccionismo crônico de querer sempre agradar. E existem grandes chances deles caírem em relacionamentos abusivos, porque eles acabam se acostumando com essa relação de autoritarismo, com o outro mandando nele, sem ele questionar, sem ele entender o porquê, sem ele desenvolver autonomia. Um estilo extremo do autoritarismo é o estilo permissivo, em que os pais demonstram um alto grau de afeto, de amabilidade e um baixo grau de firmeza. São pais que não conseguem impor limites. Podem até existir regras, mas esses pais não sabem comunicar, não sabem como fazer os filhos as cumprirem, não fazem questão disso. Acabam justificando os erros e falhas dos filhos, não só para os próprios filhos, como para os outros. E como consequência, esses filhos acabam se tornando pessoas muito egoístas, porque eles aprendem a considerar as próprias necessidades, sem considerar os limites dos outros, sem pensar nas necessidades dos outros. Normalmente esses pais acabam adotando esse estilo ou porque eles também não tiveram essa imposição de limites quando eles eram crianças e adolescentes, ou porque eles tiveram tantos limites, tiveram pais tão autoritários que eles acabam fazendo o oposto e pecando pelo excesso. É ótimo estimular a autoconfiança dos filhos, com certeza, desde que tenha limites. Senão, eles acabam virando seres humanos muito egoístas e que não estão preparados para os nãos e muitos nãos que o mundo dá. O terceiro estilo parental é o da negligência. Esse nome é forte, eu sei. Tem muita gente que acha que um pai negligente é o pai que deixa o filho passar fome e frio, e também é, mas não é só. Às vezes essas questões de subsistência são preenchidas, mas os pais acabam deixando as necessidades de conexão e de afeto do filho passarem despercebidas. Eles não dão tempo para o filho, não passam tempo de qualidade com o filho, porque eles têm outras prioridades e o filho sente isso. Como consequência, esses filhos podem buscar esse afeto em outras pessoas, ou em válvulas de escape, ou em vícios, e aí que pode ficar bastante perigoso. O quarto estilo parental, que é o mais saudável de todos, é o estilo democrático, em que existe um equilíbrio entre o afeto, a amabilidade e a imposição de limites, a firmeza. São pais que não têm medo de se comunicarem com os filhos.
nem de perguntarem o que eles sentem, o que eles precisam, especialmente em situações difíceis de conflito, mas são pais que também consideram os limites e regras e explicam o porquê dessas regras. Eles acabam incentivando a autonomia dos filhos. Existem consequências para os erros, mas também existe um suporte emocional para que o filho consiga gerenciar a própria raiva, ansiedade, estresse, enquanto passa por uma dificuldade, enquanto passa por um desafio. Então, eles acabam criando seres humanos mais saudáveis, que não ficam com essa sensação extremista de que o mundo deve tudo a eles ou de que eles devem tudo ao mundo. Eles conseguem ter um equilíbrio para darem o melhor que eles têm, com o melhor que eles sabem, todos os dias, contando com o suporte dos pais. Para facilitar ainda mais o entendimento desses 4 estilos parentais, eu vou te dar um exemplo de como cada um deles reagiria numa determinada situação. Imagina que seu filho mente sobre ter saído com um grupo de amigos que você não considera uma boa influência. Um pai no estilo autoritário brigaria com esse filho, não ia querer saber o porquê dele ter saído. Imporia o castigo e ponto. Colocaria regras muito fixas, muito rígidas, tirando a autonomia desse filho, porque ele ia mostrar que ele perdeu a confiança naquele adolescente. Um pai no estilo permissivo, num primeiro momento até poderia ficar chateado, mas ele ia colocar um castigo muito brando ou não ia colocar castigo nenhum. Provavelmente a culpa seria dos colegas que levaram o filho para o mau caminho. Um pai no estilo negligente, não ia ligar muito, não ia fazer nada, não ia conversar com o filho, também não colocaria um castigo, ia ficar por isso mesmo. E um pai no estilo democrático parental ia conversar com o filho, entender por que ele quis sair, o que ele buscava com aquilo. Teriam consequências, teria o castigo, mas ele também conversaria com o filho como ele poderia atender aquelas necessidades provavelmente de conexão, de diversão, de formas mais saudáveis, construtivas e obedecendo os limites. E agora eu quero passar 3 práticas do estilo democrático, que é o estilo que estimula uma relação mais construtiva e mais saudável na criação dos filhos. A primeira coisa é você tomar cuidado com os rótulos dados pelo comportamento do filho, especialmente o comportamento errado. Se o filho fez um erro, cometeu uma falha, não chame de mentiroso, preguiçoso, não coloque um rótulo, nem fale que ele sempre faz isso. Pelo contrário, julgue o comportamento, não o próprio filho, para ele sentir que ele é capaz de consertar os erros e falhas. Como segunda prática, adote o princípio da autorresponsabilidade na comunicação do dia a dia. Não fique com aquele jogo da culpa. Ai, eu agi assim porque você fez isso. Porque você estimula o seu filho a fazer a mesma coisa com você e com os outros. Não fale também, ai, a mãe ficou triste porque você não fez isso. Ao invés disso, você pode comunicar o que você sente com responsabilidade. Como? Fico preocupada quando você chega mais tarde e não me avisa antes, porque a gente tem um combinado e é importante que esse combinado seja cumprido, senão eu fico pensando coisas. Percebe a diferença? Isso faz com que o filho também entenda os seus sentimentos e necessidades e pratique essa comunicação com os outros. E a terceira prática é perguntar o que o seu filho sente e precisa em determinadas situações, especialmente em situações difíceis, para que ele entenda que várias estratégias podem ser adotadas para suprir aquelas necessidades e não uma única. Isso estimula a autonomia, a flexibilidade e o diálogo entre vocês. Eu espero que você tenha gostado da explicação e das estratégias desse vídeo e compartilhe também com seu parceiro, parceira que atua contigo na criação do seu filho, dos seus filhos. É mais fácil encarar essa missão difícil de criar um ser humano quando as partes envolvidas estão alinhadas na comunicação e na estratégia. Lembre-se que o segredo está no equilíbrio entre firmeza e amabilidade.